Amém. Me chamo Ana Jéssica, estou aqui em Salvador, Bahia, congrego na IBMI, Igreja Batista Missionária da Independência. Se você for de Salvador, vá visitar, porque minha igreja é uma bênção. Ore também pela minha igreja, bote nas suas orações. Precisamos muito, é uma igreja missionária, então a gente está sempre fazendo evangelismo. Agora vamos evangelizar no carnaval. Eu não vou esse ano, mas em nome de Jesus, ano que vem eu vou. E estejam colocando nas orações de vocês, né? Porque sabemos que os levantes são grandes, mas a vitória é do povo de Deus. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? É, quando a irmã Egéria pediu para eu trazer a palavra, é sempre assim, eu nunca sei o que é que eu vou falar e eu sempre deixo nas mãos de Deus, porque o que eu tenho a oferecer é nada. Tudo que a gente precisa vem dele. Então, eu falo assim, Deus, agora eu tô esperando. O maná é igual o maná quando cai do céu, que era toda hora, todo dia de manhã. Se ficasse lá, guardasse, apodrecia. A palavra quando Deus me entrega é assim, é na hora. É fresca. Então vamos receber, gente. Vamos abrir em Êxodo. O título dessa mensagem é Deus do Impossível. E vamos abrir em Êxodo, capítulo 13, primeiro, versículo 17. Para dar uma contextualização, né? Aqui um contexto. Ali no livro de Êxodo vai contar um pouco da passagem do povo de Israel, da saída do povo de Israel do Egito, onde eles estavam ali sofrendo, sendo escravizados, humilhados. Então, o Senhor conduziu o seu povo para sair do Egito. O detalhe é que essa condução, eles foram para o caminho do deserto. E aqui a gente vai ler aqui, Deus guia o povo pelo caminho, é o título, né, que está aqui na minha Bíblia. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Ponto. Então, vamos aqui, coisas que a gente precisa guardar. Deus guia o povo pelo caminho. Era Deus que estava guiando, tá? E aí vem Deus escolheu não levar o povo pela terra dos filisteus. Porque aqui já está claro porque Deus não levou. Aqui diz, era mais perto, mas estava tendo uma guerra. Então aqui, ó, para que o povo não veja a guerra e se arrependa. Então existia um motivo porque Deus não levou aquele povo pelo caminho mais perto, tá? E Deus escolheu levar o povo pelo caminho do deserto. Mas aqui tem frisando, pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Ponto. Lá vai o povo passando, caminhamos aqui para o capítulo 14. Chega no capítulo 14, está ali a perseguição de Israel. Vamos ler o capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitões sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Então, vamos lá. Primeiro, para quem não conhece a passagem e tudo mais, houve as pragas do Egito, uma série de camadas, uma série de passos. O helicóptero. Antes desse povo sair, até que finalmente Faraó liberasse eles. Não foi uma coisa fácil. Teve muita dificuldade, teve muita luta, teve muita coisa até Faraó liberar esse povo. Quando finalmente Faraó liberou o povo, pronto, agora nós vamos. Aí estava tudo bem, o povo saiu daquele lugar, saiu abençoado, né? O povo deu ouro, saiu. Finalmente Faraó vai adorar o seu Deus. Aí o Senhor foi lá e mudou o coração de Faraó. Não foi o diabo, foi o Senhor
que mudou o coração de Faraó, endureceu o coração de Faraó. E Faraó ficou assim, mas por que eu deixei esse povo sair? Eu vou atrás desse povo, não é possível que aconteceu isso. Do nada, a gente fala assim, do nada, mudou tudo. Do nada o coração de Faraó endureceu pelo Senhor, porque o Senhor mandou. E lá vai Faraó perseguir o povo. Que outrora, né, eu creio que eles já estavam alegres. Poxa, conseguimos, finalmente saímos desse Egito. Tchau, Egito, eu tô feliz, eu saí desse Egito. Mas aí, pá, o clima fechou. Perseguição agora. Saíram todo mundo afoito, todo mundo correndo. O que é que tá acontecendo? Por que, de novo, versículo 8? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Então, eles já saíram já correndo, já virou perseguição. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que não tinha sepulcro no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Agora preste atenção. Ai, Jesus já... Meu Deus, Jesus já está quebrando meu coração todo aqui. Então, eles saíram do Egito e se depararam com uma coisa, que eu vou falar essa palavra aqui, em letras maiúsculas. Impossibilidade. Eles saíram do Egito e se depararam com uma impossibilidade. Eles estavam cercados. Eles estavam sendo perseguidos. Não tem nenhuma pessoa sobrenatural aqui que não ia fazer a mesma coisa que eles. Vim, esse trabalho todo, essa confusão toda, agora eu saí e vou morrer aqui. Porque não existia a possibilidade na visão humana daquele povo. Não tinha para onde ir. Eles estavam de frente, né, para o Mar Vermelho e com a perseguição toda atrás deles. Aparentemente, é só isso que existe, impossibilidade. Então, eles começaram a falar, eu vim morrer aqui, na visão natural deles, né? Moisés, porém, respondeu, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, não tornareis a ver. Profeta, minhas irmãs, levanta o profeta, porque quando tem impossibilidade é preciso de um profeta. Porque o profeta não foi chamado para olhar para o natural e dizer que está tudo legal. O profeta foi chamado para olhar para os ossos e dizer, vi daí. O profeta foi chamado para olhar para as coisas que não é e dizer, é. O profeta foi chamado a ver a perseguição e a impossibilidade e ser a voz de Deus para um povo incrédulo. Então Moisés, ele estava ali não só conduzindo aquele povo, ele estava ali para ser profeta naquele povo. E hoje eu vim aqui ser profeta na vida de vocês, porque diante do seu cenário de impossibilidade, o Senhor está dizendo, tem vida aí. O Senhor está dizendo, você vai ver o meu livramento. Aleluia! Porque eu sou Deus. Eu não penso como vocês. A sua impossibilidade não é a minha impossibilidade. Aliás, não é impossível para o Senhor. Vocês entendem que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível? Então, gente, se Deus... Olha como está aqui no capítulo 13. Deus escolheu aquele caminho. Aquele povo não estava ali à mercê, à deriva. Ele estava sendo guiado por um Deus que escolheu o caminho que eles passariam. Então, preste atenção, minhas irmãs, eu quero que vocês entendam. Vocês não estão à deriva na vida. Vocês são guiadas por um Deus que está dizendo o seu passo. E ele sabe exatamente, antes de você imaginar onde é que você vai estar. Deus, ele já viu tudo, ele já está lá na frente. Antes daquele povo saber que eles iam passar e iam chegar nesse lugar de Mar Vermelho, Deus já sabia que, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. O Mar Vermelho era surpresa para Deus? E por que a gente acha que as coisas que acontecem na nossa vida de impossibilidade é surpresa para Deus? A gente já ouviu muito isso. Eu sei que essa palavra vai parecer clichê para você hoje. Porque a gente sempre escuta. Deus não se surpreende. Deus, a gente sempre escuta, gente. A gente sabe a palavra.
Mas porque diante do cenário de impossibilidade, a gente, em vez de estar usando a boca de profeta que Deus nos deu, a gente olha e fala assim, eu vou morrer aqui! Eu vou morrer nesse deserto, agora não tem jeito! Senhor, você tá doido? Tá doido. E hoje eu pensei assim, meu Deus, ó, presta atenção, Deus me colocou diante de um cenário de impossibilidade, porque eu tava até muito bem, né? Caminhando assim, né? Aí o Senhor, sabe aquele lugar que você não quer ir porque você sabe que vai ser difícil? Eu tava assim, fugindo. Oi, meu amor. Dá um oi pra galera aí, ó. Ô, mãe, eu posso assistir Arqueiro Baladão? Não sei o que é isso, meu filho. Depois mamãe vai ver isso. Vai assistir o que mamãe deixa, depois eu olho. Só Jesus na misericórdia. Arqueiro Baladão. Tá, depois eu vou lá ver. Uma pessoa muito famosa. Tá, assista os outros, daqui a pouco mamãe olha. Então, que é que eu tava? Onde é que eu tava? Aí Deus me deu um cenário de impossibilidade, mas eu não queria ir pra esse cenário. O que eu tava querendo ficar no conforto. E aí, eu tanto não queria que eu nem consultei a Deus se era vontade dele isso. Aí o Deus me colocou em uma curva, me estreitou, e aí mostrou meu coração. Falou assim, você não me perguntou se isso era minha vontade, porque você tá vendo que é difícil. Aí eu, eita, Jesus, é mesmo. Aí eu fui e perguntei, Senhor, é a tua vontade? Aí eu fui já botando dificuldade, mas se for, o Senhor vai me confirmar assim, assim, assim. Se Deus foi lá e confirmou, do jeito que eu pedi. Aí eu falei, eita, Jesus, sabe quando você falou, agora o bicho pegou, a casa caiu, é vontade de Deus, o que é que eu faço? Foi eu. Aí eu fiz assim, agora é vontade de Deus, tá bom. Aí o que é que eu me deparo? As impossibilidades. Eu falei, Deus, não é possível que isso seja vontade de Deus, é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. Se tá dando tudo errado, como é que é vontade de Deus? E aí Deus tá respondendo aqui hoje, gente. A impossibilidade é apenas para mostrar o poder do nosso Deus. Porque se a gente for por um caminho que não tem nada dando errado, a gente não vai precisar dele. Como é que você vai ser um povo de Deus se você não precisa de Deus? E se você não precisa de Deus, para que ele vai agir na sua vida? Então, só existe uma forma de a gente ser povo de Deus. É quando a gente está passando por momentos de dificuldade, de impossibilidade, onde o Senhor vai operar o poder dele através de nós. Aleluia! Se for algo que eu e você possa fazer, a gente não vai depender dele. Então o Senhor nos coloca assim nesse lugar. O Mar Vermelho, esse caminho de deserto e Mar Vermelho, não foi aleatório. Não é levante do inimigo, não. É permissão do Senhor, que endurece o coração dos reis, mas ele também desendurece. Aleluia. Ele levanta, ele derruba. Ele coloca a gente de frente para o mar, mas ele abre o mar. E a gente vai ver isso agora. E aí, Moisés foi profeta e profetizou, não temas. Será que Moisés estava vendo algum livramento ali? Gente, Moisés estava vendo nada, gente. Moisés ele já tinha conhecimento suficiente de Deus a ponto de entender que não haveria impossíveis, porque o Deus que colocou não sei quantas pragas lá, quando ele estava fazendo para o povo sair do Egito, era o mesmo que agia agora. Então, a gente às vezes precisa se lembrar, se Deus me trouxe até aqui, eu não vou morrer aqui, não é possível. Se fosse para morrer, eu nem saía de onde eu estava. Eu ficava lá mesmo. Então a gente precisa lembrar do que Deus fez de bom. Porque Ele é o mesmo Deus. Não passou uma borracha só porque hoje a gente não sabe o que fazer, não. Ele continua sendo o mesmo. Deus, o Deus que tirou eles de lá, fez Faraó liberar eles, era o mesmo que ia continuar conduzindo eles pelo caminho. Então, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Presta atenção aqui, ó o manto. Vós vos calareis. Não reclama não, fecha a boca, minha irmã. Não reclama, fecha a boca. Porque hoje eu ia abrir a boca depois quando eu abri a boca, eu disse duas palavras. Sabe quando eu fiz assim? Carne pura. Vixe, fecha a boca, que tá melhor fechada. Fechei a boca. E aí voltei pra minha normalidade. É fácil? Não é fácil, gente. Mas a gente consegue, né? Porque é melhor a gente fechar a boca do que Deus calar a nossa boca. É melhor a gente fechar a boca. Domínio próprio. Aí vem o capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí agora o bicho ficou estreito. Deus tá ficando doido, agora foi pronto. Vou marchar pra onde?
O povo tá atrás de mim, na minha frente tem o mar, vou marchar, vou entrar no mar, vou morrer afogado? Ai, Jesus, agora que ficou pior. Quando a gente pede direção a Deus, a resposta só piora. Sim, porque você tá clamando, marcha, aí você olha para o seu cenário e você, vou marchar para onde? O que é que eu faço? Por que clama? Mas a única coisa que eu tô fazendo é clamar. Deus ainda tá reclamando porque eu tô clamando, Ele quer que eu tome uma atitude. Como é essa atitude? Ah, Jesus, e aí? E tu? Aí falou para Moisés, agora. Por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, levanta o teu cajado, Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Vocês percebem, gente, que antes de Deus dar um comando, é preciso um posicionamento? Eita, Glória! Vamos ver. Você viu o mar, você se joga no chão e fica lá chorando. Como é que Deus vai dar comando? Se você não está nem levantada para você fazer alguma coisa, para você ser usada por Deus. Você só tem como ter o comando se você estiver posicionada, igual Moisés. Moisés falou, gente, peraí, Deus vai dar o livramento, Deus vai fazer. Então, se eu e você se levantar e dizer, Deus vai fazer, peraí, cabeça, peraí, alma, você tá ficando doida? Ah, meu irmão, isso aqui é para Deus resolver, não é para mim. E Deus vai fazer, Deus vai fazer. Então ele se posicionou. Onde é que ele se posicionou? Na impossibilidade? Não, ele se posicionou no Deus do impossível. Jesus, eu escolhi meu lado. Nessa hora Moisés disse aqui, ó, eu escolhi onde é que eu vou ficar. Eu não vou reclamar com o povo, não. Eu vou ficar aqui com Deus, porque Ele vai fazer. Então Moisés se posicionou. Quando Moisés se posicionou, veio a resposta de Deus. Por que vocês estão clamando? Marcha, bora, bora. Por que marcha? Porque Deus estava conduzindo. Deus mandou eles saírem para onde eles tinham um destino. Eu mandei você ir para onde? Foi para ir para o mar. Ai, meu Deus, peraí. Ah, entrou uma ligação aqui, gente, peraí. Aí, voltou. Deus tinha um destino para eles. O destino vocês vão chegar em tal... Glória a Deus, aleluia, ligando de novo, glória a Deus. O destino deles era parar ali no Mar Vermelho. Ali não era o destino, ali era a passagem. Então, eles tinham um destino. Por que eles estavam parados? Só porque veio a possibilidade. Então, qual é a lógica? Deus ele falou assim, vocês estão pedindo mais resposta do que eu já dei? Eu disse onde vocês vão chegar. Agora marcha. Caminha. Quer caminhar? Faz o que você faz todo dia. Continua andando. Vai fazer. Ah, porque Deus não está falando. Continue fazendo aquilo que Ele já disse para você fazer. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer parar de fazer o que já estava fazendo. Porque, tá difícil, vai ter outra coisa. Não vai ter outra coisa. Deus já falou, gente. Você vai chegar em tal lugar. Pode crer. Agora creia que você vai chegar. Então, eles foram. Aí, pronto. Aí, depois que ele falou isso, Deus deu a outra direção. Vá, Moisés, levanta o cajado e bate. Você entende que nada vai ser um estalar de dedos, um milagrezinho assim? Porque Deus não precisava de Moisés, né? Se Deus quisesse falar assim, abre o mar, abria. Mas Moisés foi o instrumento ali para ensinar aquele povo a crer em Deus. Você, minha irmã, você é um instrumento para sua casa crer em Deus. Você é um instrumento para o povo que não conhece a Deus crer em Deus. Você, o seu posicionamento, a sua atitude de fé, quando não está nada dando certo, vai mostrar para as pessoas quem é Deus. Você revela Deus para as pessoas. Então Moisés, ele era aquele instrumento. Quando o povo estava desistindo, querendo se jogar no chão, Moisés, ele revelou Deus, revelou o coração de Deus, para que aquele povo cresce. Então vem Moisés com a estratégia que não podia ser humana, porque ninguém ia pensar, pega Moisés, seu cajado e joga. Se aquilo ali não fosse a palavra que saiu da boca de Deus, todo mundo ia dizer, é maluquice mesmo. Então, gente, começa a entender que a alternativa que Deus vai te dar não vai ser normal aos olhos humanos. Você, com a sua cabeça, pode ficar aí 24 horas pensando em uma alternativa. Você não vai ter o pensamento de Deus. Você acha que Moisés estava sentado ali imaginando, poxa, vou pegar o meu cajado, vou bater e esse mar vai abrir? Não, minha irmã. A resposta que Deus tem para você não vai chegar da sua convicção, da sua inteligência. Vai ser lá no impossível mesmo e na loucura. A resposta vai, bate o cajado, vai abrir o mar. Então preste atenção, agora esteja disponível para a loucura de Deus. Porque só vive milagre quem abraça a loucura. Aleluia!
Vamos sair da plataforma do natural e vamos para a sobrenatural. Porque o nosso Deus, ele não é homem. Aleluia! Então hoje eu quero que você suba o nível da sua fé. Suba! Olha para o alto, de onde vem o nosso socorro. Tá vindo de lá. Você não vai mandar o comando para Deus fazer como você quer. É Deus que manda o comando para você fazer o que Ele quer. Aleluia! Então, eles falaram isso. E eis que endurecerei do... 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. E eu serei glorificado. Então não era só abrir o mar, ainda ia ter mais. Deus ainda ia permitir que os egípcios chegassem perto deles enquanto eles atravessavam por dentro do mar. Rapaz, é emoção, minhas irmãs. É com emoção, não é com facilidade, é com emoção. Aí eles foram, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Gente, Deus quer mostrar quem Ele é através de nós. Mais uma vez eu vou frisar isso. Não é só uma bênção na sua vida, não é só te livrar da dificuldade. Não, você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, pense, o exército está lá chorando, ou falando, a gente vai morrer aqui. Aí no versículo 19... tá aqui, ó. Então, o anjo de Deus que ia à frente, Deus está dizendo, tem anjo guerreando por você. Você não tá sozinha não, minha irmã. Tem anjo, tem miríades de anjos. Aleluia, 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 aleluia. Aquele povo só não estava enxergando, mas aqui na palavra está escrito que o anjo de Deus, que ia à frente do exército, se retirou, passou para trás deles. Enquanto a gente está aqui no meio da calamidade, o exército do céu está todo preparado, capacitado, dando livramento. Na frente, por trás, por diante, por cima, por baixo. Minha irmã, se Deus abrir a visão espiritual, eu falei, Deus não abre minha visão, porque eu não sei se eu tenho coragem. Se Deus abrir sua visão espiritual, você não sabe a peleja que está, para que você conquiste aquilo que Deus tem para sua vida. Minha irmã, preste atenção que Deus não está parado, não. Para o povo, não estava acontecendo. Mas ali, ó, os anjos estavam ali, ó. Na peleja. É peleja. Se você é filha de Deus, minha irmã, suas coisas não vai ser fácil. É na peleja. É guerra. É guerra espiritual, é batalha espiritual. É anjo na frente, é anjo atrás. É luta, é principado, é potestade, é dominador, é tudo, é legião. Aleluia. Lembra de Daniel? Daniel estava orando todo dia, mas Deus mandou o anjo para Daniel. E foi na mesma hora que o anjo chegou? Não. O anjo só chegou 21 dias depois, porque do primeiro dia, Deus falou assim, do primeiro dia, Daniel, que você orou, eu ouvi. Eu mandei o anjo, mas o anjo ficou 21 dias pelejando só para chegar com uma mensagem. E a gente quer ouvir Deus toda hora. 21 dias o anjo falando que Satanás, o outro anjo lá, resistiu, o príncipe da Pérsia resistiu a ele. E peleja por cima de peleja lá no céu. Para chegar com uma mensagem. Mas também quando chegou foi a mensagem, né? Eita glória, minhas irmãs, receba aí esse manto. Receba aí, porque enquanto você está orando, Deus já ouviu, Deus já respondeu. Agora é só a hora da mensagem. Aleluia, hoje mesmo o anjo pode estar terminando ali a peleja com o último príncipe para entregar a mensagem para você. Então, minhas irmãs, confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. E ali também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi para trás dele. E ali, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Deus fez luz para o povo dele, e o outro povo ficou nas trevas, na escuridão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Minha irmã, se a sua vida está na mão de Deus, você não está sozinha. Você não está desprotegida, você não está desamparada.
Por mais difícil que esteja o seu cenário hoje, cada um aqui vive um cenário de impossibilidade, porque eu creio que somos todas filhas de Deus. Um vai no casamento, o outro vai na saúde, outro vai no trabalho, o outro vai estar passando por peleja na igreja. Todo mundo aqui, não sei, eu acho que não tem um aqui que já vai estar pronta para ser arrebatada que não tem peleja. Todo mundo tem. Mas as águas abriram-se como um muro e eles passaram foi a seco pelo meio. Aleluia! Diante da impossibilidade, o Senhor abre o mar e faz você caminhar a seco por ele. Os egípcios os perseguiam e entraram atrás deles. Eu acho que os egípcios falaram assim, agora eu vou pegar, agora eles vão ver. Vou pegar eles. Eu penso, né? Não está dizendo aqui, mas eu creio que eles estavam bem perto. Todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros foram até o meio do mar. Na vigília da manhã, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros, fez andar dificultosamente. E então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Minhas irmãs, quando a peleja estiver grande, as pessoas vão olhar para você e vão ver. Isso aí só podia ser Deus. Rapaz, é Deus que está com essa mulher. Minha irmã vão virar para você e vão falar, você é mulher de Deus. Você é mulher de Deus, porque tem um Deus na sua vida. Eu vi que isso aí ninguém podia ter feito, não. Eu vi os egípcios, eles tinham vários ídolos, eles eram idólatras, eles tinham vários deuses. Os egípcios reconheceram que existia um Deus no meio daquele povo, que não era o Deus deles, era um Deus que protegia, era um Deus que respondia, era um Deus que defendia. Aleluia! Aleluia, Jesus, aleluia. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro com ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os cavalos, cobriram os carros, de todo o exército que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel, presta atenção, vai dizer seu nome agora aí, diga, declare. Mas eu, Ruth, eu, Isabel, eu, Edjanete, eu, Egéria, eu, Fátima, Ellen, Ana Jéssica, Lene, Marisa, Maria Cruz, Luceni, Karina, Maria, Romilda, Sandra e Valda. Eu, aleluia. Cadê Jesus? Caminhei a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas eram como muros à sua esquerda e à sua direita. Aleluia! Aleluia, Jesus. Pode passar, minha irmã. Pode caminhar, minha irmã. Pode marchar diante da impossibilidade, porque você está caminhando a seco. E do seu lado tem proteção. E em cima, e atrás, e adiante. Pode ir, pode bater de frente, pode ir. Porque o Senhor está dizendo, diga ao povo que marche. Para de lamentar. A gente chegou um tempo que esse ano, né? A igreja até de Ellen botou lá que era o ano do sobrenatural. Se não foi só na minha vida que o ano já começou, meu Deus, tem que ser sobrenatural. Porque na vida de vocês também, eu imagino. Então, se começou com dificuldade, é para justificar que é realmente para ser um ano de sobrenatural. Mas se a gente se esconder, se a gente correr, se a gente fugir, se a gente não se posicionar, a gente não vai viver o sobrenatural. A gente vai ficar lá jogado no chão. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é justo, Ele é fiel. Mas estende o cajado. Estende o cajado, mulher. Abre a boca para profetizar. Declare o que Deus já declarou na sua vida. Que isso vai ser conforme o que Deus disse. Não vai ser conforme o mar, o faraó, a guerra que está acontecendo aí do seu lado. E outra pessoa que eu quero falar com vocês hoje para finalizar, aleluia, glória a Deus, é Abigail. Abigail, vocês conhecem, está em 1 Samuel 25. Ali ela tinha um marido que era ímpio, né? Nabal. Um marido que não entendia, que era difícil, que era tolo. Mas ela era uma mulher temente ao Senhor. Ela era uma mulher de provérbios. A mulher de Provérbios, ela fala, Provérbios 31 fala assim, a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada. Então, como estamos aqui entre mulheres que temem ao Senhor, essa palavra é pra gente. Quando Davi foi pedir ajuda ali, né, pro povo, para Nabal, para alimentar o povo dele, nananã. E Nabal respondeu: quem é Davi? Fez uma grosseria, fez uma besteira, sabe? E ali já mostra o caráter dele, já mostra que ele era um homem grosseiro, sem noção. Mas a mulher dele, ela não se limitou ao marido dela, porque eu creio, né, que naquela época ainda era mais do que hoje, de as mulheres serem submissas aos seus maridos, de as mulheres não terem muita voz, não ter muita, sabe? Era sempre o homem que estava ali direcionando a casa. Então ela poderia ter ficado sentadinha na casa dela e sofrido as consequências pela decisão do marido dela de ser tolo. Mas Abigail, ela foi temente ao Senhor. E ela chega aqui no versículo 18 e fala assim, ó, ela se apressou, tomou 200 pães, tomou o odre, tomou o vinho, tomou as ovelhas, ela se posicionou, ela tomou uma atitude. Ela não ficou presa ao marido falando assim, ah, mas meu marido tá tão difícil. Ah, mas meu marido só fica reclamando. Ah, mas meu marido... Não, Abigail se levantou. Eu sei que meu marido vai achar ruim isso que eu tô fazendo. Eu sei que eu posso ser criticada, eu posso ser até morta, ele pode até me bater, eu não sei como era o nível com o marido dela. Mas ela não pensou nisso. Ela tomou uma decisão, ela se apressou e ela saiu. Eu vou aqui. Eu vou fazer isso aqui. Aleluia. E o que é que aconteceu? Ela livrou a casa dela. Só que depois que aquilo aconteceu, quando ela contou pro marido, o marido não deu palmas para ela e falou, parabéns, minha mulher. Não, o marido continuou sendo tolo que ele era, sendo grosseiro, de coração duro. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Não espere a validação humana daquilo que Deus mandou você fazer. Porque muitas vezes a pessoa que está do seu lado, seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, eu não sei quem é que você espera te validar, mas eles não vão entender aquilo que Deus pediu para você. Se a Abigail fosse pedir permissão ao marido, ela não ia nem ter feito nada. Porque do jeito que ele era tolo, é óbvio que ele não ia aprovar a atitude e o posicionamento dela. Mas Abigail, ela fez, eu creio, o que o Espírito Santo direcionou para ela. Então, minhas irmãs, não é fácil. Não é fácil. Com certeza, ela fez tipo Esther. Se perecer, pereci. Eu já sei que meu marido é louco mesmo. Vou tentar. Então, minhas irmãs, é isso. É o que Deus está pedindo de nós. Se posicione. Não fique esperando que as pessoas da terra vão entender o sobrenatural na sua vida, porque elas não vão. Não espere. Deus falou com você, então quem tem que entender é você. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é sua tia, seu primo, sua amiga. Não, é você. Se posicione com aquilo que Deus te falou. Haja com aquilo que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus. É isso. E se vocês quiserem meditar depois nessa passagem, até eu vou meditar depois, porque o Senhor já ficou me colocando isso no meu coração muito sobre Abigail. E justamente para dizer isso, nem todo mundo vai entender o seu posicionamento, mas não importa. Continue se posicionando naquilo que Deus te pediu, porque o sobrenatural vai acontecer. O mar vai se abrir. Não tem tempo de correr. O Deus que tirou você do lugar que você estava é o mesmo que vai continuar te guiando até o lugar que Ele quer que você chegue. Ele não vai te largar no meio do caminho. Só você que pode largar ele, né? E querer ficar morrendo aí no deserto. Mas se você continuar conectada nele e obedecendo os mandamentos, e obedecendo aquilo que ele te falou, se for para marchar, marche. Se for para parar, pare. Se for para calar a boca, cala a boca. Se for para fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Mas só faz em nome de Jesus. Não é mais tempo de ficar paralisado. Não é mais tempo de perder tempo. Aleluia. É isso, sinto essa urgência assim no meu espírito. Antes de começar a palavra eu já estava, meu Deus. Mas é isso, entreguei, glória a Deus por isso, eu agradeço o Senhor. E vou pausar aqui em nome de Jesus. Se você ouvir essa palavra, você não é cristão ainda, você não entregou a sua vida para Jesus, mas você quer ser motivado, você quer conhecer esse Deus, você quer ver de perto os livramentos que o nosso Deus nos dá. Aleluia. Então, entregue a sua vida onde você estiver. Entregue a Ele. Faça uma oração, abra sua boca e fala, Deus, eu quero te conhecer. Essa menina que está falando, eu gostei aí dessa palavra. Eu quero saber que Deus é esse, que faz isso, que abre o mar. Então, fale com a sinceridade do seu coração e onde você estiver, Deus, Ele vai te ouvir. Ele já está aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Hum.